Olá, eu sou o Lucas Gonzalez e estamos começando mais um podcast Soluções em Foco Intelbras, dessa vez nessa série especial, diretamente aqui da ISC Brasil 2024. E eu agradeço muito a sua companhia, mas também dos meus convidados que estão aqui conosco hoje. Williton Feitosa, coordenador de Cidades Inteligentes na Prefeitura do Rio de Janeiro, e também meu amigo Regis Rosa, supervisor comercial aqui na Intelbras. Senhores, obrigado pelo convite e pelo tempo de vocês. Obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês, né? Essa parceria de longa data aí, espero que se consolide por muitos e muitos anos ainda. É um prazer sempre estar compartilhando esses momentos com vocês e trocando aprendizados, conhecimentos e aprendendo muito com cada um de vocês. E a recíproca é verdadeira, né? Obrigado pela presença aí e por aceitar nosso convite. Que isso, um prazer. É isso aí, é sempre um papo muito enriquecedor e você também pode aproveitar e deixar a sua opinião aí nos comentários abaixo, combinado? Pessoal, vale aqui aquela apresentação, né? Para quem está nos assistindo, conhecer um pouco, Will, da sua trajetória e a sua atuação hoje lá na Cidade Maravilhosa. Conta pra gente. Sim, vamos relembrar aqui, né? Em 2021, a Prefeitura do Paz criou a Coordenadoria de Cidade Inteligente na Prefeitura do Rio e foi um órgão para olhar a cidade como um todo, né? De que forma a gente poderia implementar políticas públicas ligadas à questão da cidade inteligente. Cheguei lá nesse período da criação, logo um mês após a criação, mais ou menos. Havia um outro coordenador, do qual deixou um legado enorme também, nosso colega e amigo Felipe Peixoto. Depois disso, em 2022, a gente assume a Coordenadoria de Cidade Inteligente e a gente começa a explorar as oportunidades. A gente entendeu que tudo que a gente pudesse inspirar e facilitar com soluções inteligentes a melhoria da qualidade de vida das pessoas que se conectam com o Rio de alguma forma é algo para se deixar de legado e de benefício para a cidade como uma cidade inteligente. Perfeito, é um trabalho realmente muito importante, né? A gente já teve essa troca recentemente na Smart City, né? Então é bem um ambiente dessa conversa e envolvido nesse trabalho. E soube que você já visitou também nossa fábrica e conheceu um pouquinho do processo Fabril, né? Como é que foi a experiência para você? Foi fantástica. Olha, eu não sei se vai traduzir fielmente aquela impressão que a gente teve, mas eu costumo dizer que cada vez que eu encontro vocês, né, da Intelbras, ou eu tomo conhecimento de um segmento novo que vocês estão atuando ou de um produto novo, porque a velocidade com que vocês têm lançado produtos e produtos de muita qualidade é fantástica. E a gente estava com um colega também nessa visita e ele chegou a fazer uma brincadeira, mas que traduz bem esse sentimento, essa identificação que a gente teve lá, que a gente viu do alfinete ao foguete, e foi fantástico. Que legal, é bem esse sentimento, né? Até para nós que estamos lá dentro é difícil acompanhar tanta novidade, né? Mas é bem prazeroso mesmo. E a gente teve alguns projetos recentemente juntos, né, que consolidaram o uso de soluções Intelbras, né, dessa parceria envolvendo milhares de pessoas, né? E acho que o saldo foi positivo. Vale de repente trazer para essa conversa. Muito. A gente vem aí, acho que desde 2020. Desde 2020. Implantando algumas soluções Intelbras na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode citar aí câmeras, produtos ligados à questão da sensorização da cidade, Wi-Fi, ou seja, a gente tem aí uma crescente do uso dos produtos de vocês que fazem com que a gente aumente muito a questão da conectividade, da segurança via imagens, do uso de câmeras com reconhecimento facial, câmeras, imagens que monitoram a cidade o tempo todo e criam uma grande rede de proteção, uma rede de conectividade. Isso é a base para a cidade inteligente. A partir daí a gente consegue desenvolver várias outras políticas públicas, várias outras soluções com base nas soluções que vocês têm, que oferecem para a gente. Então, recentemente a gente teve um grande show no Rio de Janeiro, um público fantástico, absurdo, próximos a 1.800.000 pessoas. Várias soluções que vocês têm foram usadas naquele momento, drones, as câmeras de reconhecimento facial, as body cams, né, nos guardas municipais. Acho que a gente pode até pensar em outras soluções e outros produtos aí que eu nem estou lembrando agora, mas foram tantos. Coisa, né? Tivemos a tela interativa lá no Centro de Crises também, né, onde foram acompanhadas todas as ações em tempo real e um dos diferenciais empregados lá no projeto, né, no evento em específico, todas essas tecnologias em tempo real. Né? Então, além de toda a infraestrutura já implementada lá no Rio de Janeiro, de forma extraordinária, com várias inteligências
incluindo leitura de placa, né, os OCRs. Nós tivemos também, como o Will colocou ali, acho que os drones fazendo o mesmo papel, com reconhecimento facial, com câmera térmica em áreas com um pouco menos de iluminação, no meio da multidão ali que é difícil, né? As bodycams fazendo o monitoramento também na hora ali, através da guarda, né? Então a gente conseguiu colaborar com tudo isso em tempo real, que é um dos grandes diferenciais, né? E lá foi colocado um outro centro avançado, né? Que foi na própria hora ali, então a gente tinha ao mesmo tempo tanto a equipe que estava em loco, quanto o centro de operações, todas elas com as imagens em tempo real, apoiando todas as forças ali para garantir mais segurança para a população também, né? Não, exatamente. Tinha um centro avançado na Avenida Atlântica, mas é interessante quando a gente usa todas essas ferramentas, né? E ninguém melhor do que o Regis para contar e falar sobre elas. Mas durante muito tempo a gente tinha um conceito de cidade inteligente que usava muito da questão da tecnologia. Você comprava a tecnologia e você era inteligente. E a gente percebeu que não é assim. As pessoas precisam ser o ponto principal, o foco da ação de uma cidade inteligente. Então, a melhoria da qualidade de vida das pessoas acho que, o objetivo final disso. E aí, quando a gente sai de um conceito mais tecnológico, né, a gente parte para um conceito mais humanizado, a gente entende que as pessoas são o centro desse trabalho, a gente entregar algo bom para as pessoas, melhorar a qualidade de vida delas, que é o objetivo. E aí a gente muda um pouco a perspectiva do que seria uma cidade inteligente e começa a usar a tecnologia. Não tem como desprezar, a tecnologia é presente na vida da gente, a gente tem que utilizar ela como um benefício, sim, e a gente usa essa tecnologia ou as soluções ou as ferramentas como um meio. E esse meio passa muito pelas soluções da Intelbras. Então, o Regis acabou de falar aqui alguns dos produtos, algumas das soluções que foram usadas em um evento, um show, por exemplo. Mas imagine isso no dia a dia das cidades. De que forma a gente consegue integrar todas essas soluções para configurar mais agilidade no trânsito, ou seja, melhorar a mobilidade, mais segurança, tornando as ruas mais seguras, com o reconhecimento facial, com o monitoramento. E acho que isso é a base, de fato, para a gente explorar outros pontos de desenvolvimento, outras soluções para as cidades. E aí, como eu estava brincando, né, da gama de produtos enorme da Intelbras, a gente pensa que uma cidade que use essas ferramentas, de fato, como algo que possa melhorar a dinâmica, melhorar o dia a dia da cidade, ela vai configurar mais qualidade de vida, vai configurar cada vez mais conforto para os seus cidadãos, agilidade nos serviços públicos, etc. A gente tem um exemplo no Rio, que é o Centro de Operações. O Centro de Operações, hoje, é o maior equipamento de cidade inteligente da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente não imagina mais o Rio de Janeiro sem o Centro de Operações. A dinâmica que é acompanhada ali a todo momento faz com que os cariocas se sintam mais seguros, se sintam mais acolhidos, atendidos, e isso é um orgulho para a gente. À medida que a gente consiga fazer isso cada vez melhor, usando os melhores equipamentos, as melhores soluções, a tecnologia emergente, a inteligência artificial está aí para isso, né? E vocês têm vários exemplos de equipamentos que usam inteligência artificial, os drones que vocês têm fazem com que também algumas situações específicas a gente consiga monitorar de maneira muito mais precisa, como, por exemplo, a Avenida Brasil, que é um importante via com fluxo muito grande. Então, o monitoramento pelas câmeras, o monitoramento via drones, acompanhamento em tempo real do que está acontecendo, podendo ser muito mais ágil na solução de alguma ocorrência, de algum problema que venha acontecer. E, ao mesmo tempo, usar todos esses dados para planejar uma melhor performance dessa via, configurando mais qualidade de vida para as pessoas, a gente não pode desprezar. Pelo contrário, a gente tem que utilizar. Então, por isso que, voltando ao que eu falei, né, a tecnologia como meio, não como fim, como era pensado algumas décadas atrás, mas como um meio para que isso melhore a qualidade de vida das pessoas, é o que a gente tem que cada vez mais utilizar, cada vez mais fazer mão para poder entregar cada vez mais e melhor. E eu vejo que a Intelbras
respondendo a sua pergunta, depois desse, né, essa retrospectiva toda, eu entendo que a Intelbras é, sim, um grande parceiro com todo esse portfólio, essa gama de produtos que pode, sim, auxiliar a cidade. Pensando numa cidade nos mais variados níveis, pode falar numa cidade pequena, uma cidade média, uma cidade grande. Obviamente que uma cidade pequena não vai precisar de todos os recursos ou o número de equipamentos ou soluções que uma cidade, né, grande, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, por exemplo. Há uma diferença entre uma cidade entre 100 mil habitantes e uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Mas, respeitada essa proporção, a gente consegue, sim, utilizar esses recursos para configurar todas essas melhorias para a cidade, seja na mobilidade, seja na segurança, seja na agilidade dos serviços. Então, eu acho que quase todos os produtos podem ser usados nas cidades. Eu acho que tem um diferencial que tem que ser respeitado. É a cultura local, é o DNA daquela cidade, que não tem uma igual a outra, cada uma é única. A gente tem que respeitar isso. Mas as soluções que podem ser trabalhadas de maneira flexível, respeitando essas características locais, elas vão ser muito úteis para o desenvolvimento das cidades e principalmente do Brasil. É verdade. As soluções que são empregadas muitas vezes em grandes eventos, e o Rio é conhecido por sediar, né, grandes eventos, e tem alguns já mapeados à frente, né? Inclusive tem um vídeo aí no canal no YouTube de um case real, usando solução de drone, câmera térmica, vale a pena conferir. Mas também beneficia toda a população, né? A mesma solução está empregada no dia a dia do carioca, né? Tem proporcionado segurança, mobilidade, como você bem mencionou. E aí eu até aproveito a nossa conversa para ver como você enxerga essa tendência da segurança colaborativa, né? Cada vez mais a gente tem visto totens saindo um pouco de dentro do condomínio e se aproximando um pouco mais ali das ruas. Como é que você vê esse conceito, que oportunidades, né, se abrem ali, principalmente no Rio de Janeiro, na cidade inteligente, trazendo essa colaboração, né? Eu acho que todos têm um papel importante nesse contexto, né? Uns mais, outros menos. Obviamente, ao Estado, no caso do Rio tem um exemplo muito sério com relação a isso, mas ao Estado cabe uma atuação mais direta na questão da segurança, no caso das polícias, né? Aos municípios tem um outro nível, tem um outro papel ali, mas também com a sua importância, que é o monitoramento, é o auxílio às forças policiais, com relação às imagens, com relação ao auxílio no trabalho de inteligência. Ao cidadão tem também os pontos importantes para que ele possa colaborar com isso, e várias outras, as empresas, condomínios, associações de moradores, cada um pode fazer a sua parte. Mas eu entendo que, eu acho que isso tudo em conjunto que é muito forte. Esse trabalho em conjunto é que tem uma possibilidade muito mais forte de sucesso. Mas, em paralelo a isso, outras coisas também podem acontecer, Lucas. Eu acho que é importante a gente destacar que algumas oportunidades têm que ser exploradas também. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de usar um atributo chamado PPP, e no caso do Rio é um case que a gente pode trazer para discussão, que é a PPP de iluminação pública, e a partir dessa PPP, que usa recursos da COSIP, né, como garantia da sua execução, ela está proporcionando a instalação de 10 mil câmeras, 5 mil pontos de Wi-Fi, a parte de modernização dos acessos semafóricos e sensorização da cidade. Ou seja, isso tudo pode proporcionar às cidades uma melhora no seu monitoramento. E tem até um artigo da Constituição que embasa isso, que é o artigo 149-E, que a partir desses recursos, esses recursos podem ser usados para o monitoramento da cidade. Por exemplo, o Rio chegou a comprar até radar meteorológico com base nesse entendimento e com esses recursos da PPP, sem colocar um centavo de dinheiro público. Então, é uma oportunidade para as cidades explorarem, além desse papel que cada um tem dentro do processo, mas um passo à frente seria a evolução desse contexto, seria a criação dessas parcerias público-privadas, e essas parcerias poderem explorar de maneira mais precisa a partir de monitoramento. E aí entra, acho que parceiros como vocês, da Intelbras, que de fato tem muitos produtos de muita qualidade,
para que esse monitoramento seja cada vez mais eficiente. E, em consequência, a população agradece, né? É benefício para todo mundo, né? Perfeito. E pode sempre contar com a nossa prestimosa solução de segurança, né, e todo apoio, mas também com um baita time capacitado, né, que o Regis conhece muito bem e acompanha de perto, né? Acho que isso é um grande diferencial, né? Capacitando, entregando ali todo o suporte, encurtando distâncias desde a entrega da logística, né? Então, esse é um grande apoio que a gente gosta de exaltar também, né, Regis? Também. Acho que tem um ponto importante a gente comentar aqui, acho que é a troca, né? Acho que eu tô sendo ele e o time do Core, o Magno, né? Algumas pessoas importantes ali no processo. O meu muito bem colocou, a gente está nesse projeto desde 2020. E diferente de outros processos, a gente continua no atendimento, né? Que é o sucesso do cliente. Então a gente está o tempo todo acompanhando a evolução do projeto de perto e com isso também identificando essa mudança que tem, né, dentro dos projetos de cidades inteligentes, eles vão mudando conforme a nossa tecnologia também muda e vice-versa. E através de vários feedbacks ou da identificação ali de necessidades para implementar as novas tecnologias, escutando isso, né, dos nossos clientes, a gente internaliza isso para o nosso time interno, né, principalmente na matriz, a gente teve ali uma reunião bastante interessante ali, a gente vem desenvolvendo e lançando os produtos para que possam atender até superar aí as necessidades imediatas, visando médio e longo prazo, né, que são os projetos à prova de futuro, vamos colocar assim, né, que o futuro passa cada vez mais rápido, mas a gente está sempre visando essa evolução tecnológica, né, então a gente gostaria de destacar aqui um ponto, né, até pelos feedbacks, a questão de infraestrutura das cidades que comportem toda essa tecnologia, né, o IA, a gente está falando muito, então quando você puxa projetos para agregar mais tecnologia, não pode esquecer da infraestrutura, né? Tô falando de conectividade tanto para a população quanto para garantir a conectividade dos dispositivos, né? Então aí a gente desenvolveu uma linha enterprise na área de redes, né? De conectividade, esse é um dos pontos, em comunicação, conhecido como telefonia às vezes no mercado, né? Mas a gente também teve ali um desenvolvimento de um produto, uma plataforma que pode ser aplicado aí para comunicação entre o cidadão e a prefeitura, né? A população como um todo, que a gente apresentou como novidade também, entre outros, que são frutos, né, desse feedback do olhar de quem está à frente no dia a dia com a população. E aí o nosso time, que fica em Santa Catarina, mais de 600 colaboradores só de P&D, né? Então a gente vai internalizando e a máquina não para, né? E acho que essa troca, da gente poder estar próximo, entender ali se precisa, se está no caminho certo, né? Se esse é o anseio, se é o que a população precisa, é um projeto muito importante para a gente, né? Então a gente tem esse mesmo olhar do lado de indústria e poder avançar também dos dois lados. Tecnologia de ponta e os parceiros, né, trazendo para a gente o que é necessário, né? Então essa troca é muito importante. Ficou agradecimento aí mais uma vez, né, para a gente poder caminhar juntos. E você lembrou uma coisa muito importante. De engenharia, ele tem um lado de infraestrutura muito importante, mas também tem um lado social. À medida que a gente também avança nessa questão da conectividade, a gente também dá acesso a pessoas para estarem presentes dentro desse universo de tecnologia, de modernidade. Então isso também não pode ser esquecido. Só que tem outros dois fatores que eu acho que a gente também tem que explorar um pouco. Ou, de certa forma, a gente não esquecer. Primeiro, cada vez mais que a gente implementa soluções ou equipamentos, a gente também consome mais energia. Então tem um lado da sustentabilidade que a gente precisa trabalhar. E lá na fábrica eu vi também a questão do trabalho que vocês fazem na geração de energia, placas solares. Não sou especialista nesse assunto, mas fiquei interessado, fiquei intrigado ali, fiquei, enfim, surpreso com o trabalho e da qualidade com que é desenvolvido. E tem um outro lado também, que a gente fala de conectividade, a gente fala de equipamentos, mas a gente também fala, de alguma forma, da vulnerabilidade que a gente fica com relação a ataques cibernéticos desse universo. Perfeito. Então a gente também tem que desenvolver soluções de proteção, principalmente numa cidade que gera muitos dados, para que isso não caia na mão de pessoas erradas, né? E eu não estou dizendo só atender a LGPD, eu estou dizendo blindar mesmo as cidades ou até mesmo todos nós, para que isso não seja sequestrado e a gente fique na mercê de cyberterroristas, a gente pode dizer, se é que a gente pode dizer assim. Mas interligando tudo isso, olha que de uma conversa a gente evolui para tantos assuntos que eu sei que vocês têm soluções nesse sentido, de que forma a gente pode trabalhar integrado, né? Eu acho que uma ponta
está sempre encadeada com outra e os produtos vão se conectando, literalmente, né? E fazem com que isso cada vez tenha mais qualidade na entrega. E eu percebi a partir do que vocês me apresentaram sobre o Defense, interligando vários outros produtos a partir de um. E se a gente pega esse conjunto de soluções e implanta numa cidade, por exemplo, olha quanto que a gente pode evoluir numa dinâmica de cidade inteligente. Isso eu estou dizendo para monitoramento, geração de dados, a partir de dados, tomada de decisão, ou seja, está favorecendo a população, gestores públicos, uma série de outras políticas públicas. Eu acho que, à medida que a gente vai integrando essas soluções com as necessidades, novamente, respeitando o DNA de cada cidade, né, respeitando a sua cultura, a gente vai criando desenvolvimento, integrando pessoas, evoluindo no aspecto social, enfim, várias outras que que permeiam todo esse contexto de uma cidade inteligente. Bacana. Você comentou muito bem, né, Will? Quando a gente fala de energia, né? E quando a gente fala de energia, é um mercado muito amplo, né? E aí as nossas linhas de produtos, elas complementam, de novo, para qualquer porte de projeto. Então, desde um município onde você às vezes precisa ter uma câmera no ponto específico, onde você não tem a conectividade, não tem energia, então você pode ter ali um sistema, um grid off, grid da Intelbras. Você pode levar mais sustentabilidade para a cidade, gerando energia limpa para os próprios órgãos públicos, né? Os prédios públicos, escolas, enfim, saúde, você consegue fazer. E o armazenamento também, né? Porque você pega, às vezes, ali um centro de operações e a gente sabe que... não pode parar. Não pode parar o tempo todo, né? Então, até aproveitando o gancho, e baseado, de novo, na troca que a gente tem de experiência aí com vocês, a gente lançou agora, recentemente, uma nova linha de no-breaks, né? Que até então tinha uma limitação até 10 kVAs. Hoje já contamos aí com os no-breaks de até 60 kVAs. E aí já temos no nosso roadmap para breve os no-breaks de até 120 kVAs. Então, quando a gente fala ali, pode ter desde um no-break para um portão, fazer uma automatização de algum prédio público, até um centro de operações de grande porte, como o de vocês, né? Então, a Intelbras ela sempre é uma empresa muito democrática, né? A gente vai poder atender os projetos de todos os tamanhos e necessidades, como você muito bem colocou. Acho que cada município é um cidadão, né? Cada cidadão tem sua cultura, sua necessidade, e o município é igual. E aí, então, a gente tenta, de forma ampla, atender todas as necessidades com um portfólio também 360, onde hoje a gente só não entrega alvenaria, né? Do alfinete ao foguete eu gostei, vou implementar muito essa boa, aqui, se me permitir, né? Me apoderar desse slogan. Só se a parceria continuar por muito e muito tempo. Pô, então tá fechado, né? Dependendo da gente, vamos continuar aí. Tem novidades em breve aí, né? Lançamento de produtos, depois a gente vai apresentar mais um pouquinho aí na feira. Maravilha. É isso aí. Eu queria muito agradecer a presença e o tempo dos senhores. E é isso. Conte sempre com a Intelbras, a gente está sempre próximo, de verdade, trazendo essa constante evolução para dias mais otimistas, né? Com respeito ao futuro, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de todo o nosso país, né? Então, uma solução de segurança, de tecnologia que a Intelbras traz tem essa característica, né? E não pode parar. Estamos sempre em evolução, sempre em constante desenvolvimento. Lucas, se a Intelbras ajudar a inspirar e facilitar soluções inteligentes que promovam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, vocês podem dar certo, vocês podem contar comigo sempre e a parceria vai durar muitos e muitos anos. Faço as suas palavras as nossas. Eu acho que nossa proposta é justamente esse, né? Levar mais segurança, qualidade de vida a todos os clientes da Intelbras, seja numa residência ou até grandes projetos ali. Então, contamos muito com vocês para nos retroalimentar de informações, novas tendências, para que a gente possa estar sempre desenvolvendo novas soluções aí para todos. Estamos juntos. Obrigado. Valeu, obrigado. Tenho certeza que essa conversa foi tão inspiradora para você que nos acompanhou aí, quanto foi aqui ao vivo, né? Então, esse foi o podcast Soluções em Foco Intelbras, diretamente da ISC Brasil, e eu te vejo lá no próximo episódio. Tchau! Valeu.